Geografia, placas de trânsito, transporte e poluição. Então, vamos lá. Placas. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas placas. Então, a gente tem a placa de pare, né, que os veículos são obrigados a parar. Temos uma plaquinha ao lado, que significa que tem um quebra-molas, né, uma lombada. A plaquinha abaixo, pessoas atravessando. E a última placa, use cinto de segurança. Então, vamos lá. As placas de sinalização apresentam formas e cores diferentes. Cada placa tem um símbolo e transmite uma mensagem com o objetivo de manter a ordem e a segurança no trânsito. Agora a gente tem um semáforo. O semáforo é um sinal luminoso que orienta e controla o deslocamento de condutores e pedestres por meio das cores. Nos semáforos, para carros e pedestres, o vermelho indica pare ou aguarde e o verde indica siga. A luzinha amarela, gente, ela acende para o motorista já ficar atento, né, que o sinal ele vai fechar, tá? Então, amarelo é atenção. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas atravessando a rua. A faixa de travessia indica onde devemos atravessar. Então, agora vamos às nossas atividades. Número 1. Reescreva as frases substituindo os símbolos pelas palavras corretas. Então, a gente tem aí, letra A. É o movimento de pessoas e veículos nas ruas. Então, o que é isso? A gente já estudou anteriormente, na página 10. Então, a gente sabe que o trânsito, né? Que é o movimento de pessoas e veículos nas ruas. Então, vamos lá. Trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas ruas. Letrinha B. As de sinalização estabelecem regras e normas para o... Então, gente, quem, né, que são as de sinalização? Então, as placas de sinalização estabelecem regras e normas para o trânsito, né? Já que o trânsito ele é formado por veículos e pedestres. Número 2. Pinte os semáforos com as cores corretas. Então, a gente tem aí dois semáforos, o semáforo de carro e o semáforo de pedestre. Lembrando que o semáforo de pedestre não tem a cor amarela. Então, vamos ao semáforo de carro. Então, a primeira cor, vermelha, amarela e verde. Agora, o semáforo para pedestres, apenas o vermelho e o verde. Número 3. Converse com os colegas do professor sobre as ações descritas a seguir. Então, vamos lá. Depois escreva C para ações corretas e E para as ações erradas. Os pedestres devem atravessar a rua sobre a faixa de segurança. Certo, né, gente? Com certeza. Se a gente atravessar fora da faixa, a gente corre risco de ser atropelado. Os condutores podem parar sobre a faixa de pedestres. Errado, né? Não pode parar carro em cima da faixa. É proibido. Até porque as pessoas atravessam na faixa. Os pedestres devem olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Certo, né, gente? Com certeza a gente tem que olhar para os dois lados. Condutores e passageiros devem usar o cinto de segurança. Certíssima também. Todos dentro do veículo devem usar o cinto de segurança, porque em caso de acidente, estão todos aí protegidos. Os condutores podem avançar o sinal vermelho. Errado, né? De maneira nenhuma. Se você avança o sinal vermelho e você está de carro, você pode sofrer um acidente batendo em outro veículo ou atropelar uma pessoa. Então, jamais avançar o sinal vermelho. Os pedestres devem andar na calçada, longe dos veículos em movimento. Certíssimo. Pedestre na calçada. Hoje em dia a gente vê muita gente andando na rua e isso não pode porque você corre risco de ser atropelado. Número 4.
Com a ajuda de um adulto, pesquise e escreva o significado destas placas de trânsito. Então, a gente tem 4 plaquinhas. Eu já fiz a minha pesquisa. Então, vamos lá? Vamos ver se vocês descobriram? Então, a primeira placa, dê a preferência, ou seja, você tem que deixar o veículo que está à sua direita passar, né? Primeiro que você. Proibido parar e estacionar quando tem esse X vermelho no meio. Aqui indica que tem uma passagem sinalizada de pedestre. E a última placa, estacionamento exclusivo para idosos. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, estacionar em local proibido. Letrinha A. Na rua onde está localizada a escola em que você estuda, existem placas iguais a essas? Quais? Então, gente, lá na rua da nossa escola, do Piero Reveles, tem essa plaquinha, sim, de proibido estacionar. Inclusive, essa plaquinha está bem próxima da nossa escola. Letrinha B. Desenhe 2 placas de trânsito que existem na rua da sua casa. Não se esqueça de escrever o significado de cada um. Então, gente, a letra B é uma resposta pessoal. Eu vou colocar as placas que tem aqui na rua da minha casa. Então, tem essa aí e tem essa outra. Então, a primeira com X vermelho, né, em cima da letra E, proibido parar e estacionar o carro, ou qualquer outro tipo de veículo. E a segunda placa, proibido virar à esquerda. Número 5. Você já observou uma situação em que alguém, condutor ou pedestre, tenha desrespeitado a sinalização de trânsito? Qual sua opinião sobre a atitude dessa pessoa? Eu já observei, pode causar acidentes, né, gente? E essa pessoa está totalmente errada fazendo isso. Um trecho de uma história em quadrinhos. Então, a gente tem que ler esses quadrinhos aí. A gente tem aí os personagens da Turma da Mônica. Então, vamos lá. Olhei para a direita, para a esquerda. Espera, Cascão, tem uma faixa de pedestres ali. Para que faixa? Não estou machucado. Não é essa faixa para machucado, é faixa para atravessar a lua. Então, vamos agora às atividades. Quais elementos de trânsito aparecem no último quadrinho? Então, lá no último quadrinho, então aparecem 2 elementos aí, né, gente? Então, aparece o semáforo perto do guarda e a faixa de travessia. Número 2. O que poderia ter acontecido com o Cascão se o Cebolinha não levasse até a faixa para atravessar a rua? Eles poderiam ser atropelados, né, gente? Os 2, porque o Cebolinha estava junto com o Cascão. Número 3. Ajude o Cascão. Complete o lembrete com as precauções necessárias para atravessar a rua em segurança. Então, aqui eu coloquei algumas sugestões. Vocês escrevam aí o que vocês acham de melhor, né? Mais necessário. Então, primeira coisa, olhar para os 2 lados. Segunda coisa, observar se o semáforo de pedestres está aberto, né, para os pedestres. E 3, atravessar sobre a faixa de travessia. Jamais atravessar fora da faixa. Então, vamos continuar. Transporte e poluição. Aqui a gente tem uma imagem, né, com bastante carros aí nessa via. Então, para se deslocar e realizar suas atividades, as pessoas usam os meios de transporte particular ou coletivo. Em geral, o número de veículos particulares que circulam pelos bairros de uma cidade é muito grande. Isso causa congestionamento, né, gente? Congestionamento é um engarrafamento aí. Então, a gente tem aqui mais uma imagem. O excesso de veículos nas ruas, além de dificultar o trânsito, contribui para o aumento da poluição do ar, que prejudica a saúde dos moradores. A gente sabe que os veículos, eles liberam gases, né, pessoal, pelo escapamento. E a gente vê aquela fumaça preta. Então, se a gente usa o transporte público, né, o ônibus, um ônibus, ele leva várias pessoas ao mesmo tempo. Um carro geralmente leva 1 ou 2 pessoas, né? Se for para trabalhar. Então,
imagina, se a gente pega um transporte público, um ônibus, um trem, um metrô, a gente diminui essa emissão de gases, né, de poluentes aí no ar. Então, é muito legal quem puder, né, evitar o uso de veículos, né, usar a bicicleta, um transporte mais saudável, né, tanto para a saúde das pessoas que estão pedalando, quanto para os outros, porque a bicicleta ela não emite nenhum gás. Então, aqui a gente tem ó, os ciclistas, tem uma plaquinha, ó, 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. Então, ó, para refletir sobre os problemas causados pelo uso exagerado do automóvel, foi criado o Dia Mundial Sem Carro. No dia 22 de setembro, pessoas de todas as cidades do mundo são convidadas a deixar o carro em casa e usar outro meio de transporte para se locomoverem, como o ônibus e a bicicleta, por exemplo. Então, a gente tem uma atividade falando sobre essa questão, né, do Dia Mundial Sem Carro. Então, ó, número 1. Imagine que você está participando da campanha do Dia Mundial Sem Carro no lugar onde você mora. Crie um desenho para conscientizar as pessoas da importância de se locomover mais vezes a pé, de bicicleta ou usando o transporte coletivo. Então, aqui eu peguei uma plaquinha que eu achei interessante. Vá de bike, simplifique sua vida. Então, além de você ficar saudável, você vai fazer bem ao meio ambiente. Número 2. Faça uma pesquisa sobre as formas de locomoção que você e seus parentes utilizam no dia a dia. Depois responda. Qual é a forma de locomoção mais barata e menos poluente utilizada pela sua família? Que pessoa a utiliza? Então, número 2 é uma resposta pessoal. Eu vou colocar a minha, tá? Eu coloquei bicicleta, né? Eu, Natália. Porque quando eu não estou trabalhando, né, com carro, eu uso a bicicleta para ir a vários lugares e quando eu não vou de bicicleta, eu vou a pé, né? Vou andando.